Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Olá, seja bem-vindo a mais um momento de culto online aqui na Congregação da Penha. Este que é o 4º domingo de Páscoa, onde mais uma vez nós festejamos a vitória da ressurreição do nosso Salvador Jesus. Nós iniciamos esse momento fazendo a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, quando somos confrontados com a lei de Deus, percebemos que muitas vezes pecamos através de nossas ações, pensamentos e omissões. Porém, Deus, em seu infinito amor, nos enviou o seu Filho para nos tirar da condenação eterna. E em nome de Jesus, podemos nos aproximar de nosso Deus e pedir o seu perdão. Nós confessamos os nossos pecados a Deus. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Se esta é a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo, eu, como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para este culto está registrado no Salmo 23. Assim está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu.
Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas o banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nós falamos com nosso Deus em oração. Deus de todo o poder, chamaste da morte o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus. Envia-nos como pastores para buscar os perdidos e curar os feridos, e apacentar uns aos outros com conhecimento e compreensão. Por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A leitura do Evangelho para este culto está registrada no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. E assim está escrito. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus. A vida em mim,
Quem realmente entregou sua vida a Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Ó Deus, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que nós possamos nos fortalecer enquanto meditamos na Tua Palavra. Amém. No relato lido há pouco, Jesus estava falando com um homem que ele havia acabado de curar da sua cegueira. O relato anterior nos mostra que o homem que foi curado estava sendo questionado pelos fariseus, que eram os líderes religiosos da época, pois eles não queriam acreditar que Jesus havia de fato curado aquele homem. Tanto que, por ele ter falado que Jesus era sim alguém que foi enviado por Deus ao mundo, foi expulso da sinagoga. Os fariseus não aceitaram que aquele homem pecador estava falando sobre a obra de Deus e que havia sido curado. Quando Jesus soube que aquele homem havia sido expulso da sinagoga, foi procurá-lo. E quando o encontrou, estavam perto dele alguns fariseus, que não gostaram do que Jesus estava falando sobre a sua obra. E como resposta, Jesus conta uma parábola. Jesus usava parábolas para explicar o reino de Deus para os seus discípulos, e um dos temas que Jesus usa com mais frequência é a relação entre ovelhas e seu pastor. E para podermos entender melhor o que Jesus estava ensinando naquele momento, precisamos conhecer como era o trabalho de um pastor de ovelhas na época de Jesus. As ovelhas de vários pastores eram mantidas juntas em um pátio cercado, que tinha apenas uma entrada, que era vigiada por um porteiro, que apenas deixava entrar os donos ou empregados dos donos das ovelhas. Quando um pastor de ovelha entrava no pátio, ele chamava pelas suas ovelhas, e estas, por conhecerem a voz dele, mesmo estando misturadas, iam ao seu encontro, e as demais que não eram dele se afastavam. O trabalho de um pastor de ovelhas não é tão simples e nem bonito como nós vemos hoje nas ilustrações e desenhos. Era a função do pastor de ovelhas ir na frente delas, mostrar o caminho e levá-las até um lugar onde elas pudessem ter comida e água fresca. E para isso, muitas vezes tinham que passar por caminhos perigosos, e as ovelhas, por serem indefesas, eram presa fácil para lobos, leões da montanha e até mesmo ursos que eram encontrados naquela região. Sendo assim, era a função do pastor garantir o alimento e a segurança de suas ovelhas. Inclusive até tinha que estar disposto a lutar com os predadores para proteger as suas ovelhas. E assim é, de uma forma resumida, o trabalho de pastorear ovelhas na época de Jesus. As ovelhas eram completamente dependentes dos seus pastores. Sem eles, elas não tinham alimento e nem defesa alguma quando algum predador aparecia. Com isso em mente, podemos então compreender o porquê Jesus estava falando para os fariseus sobre como é o proceder de um pastor. Os fariseus não estavam interessados em pastorear o povo de Deus. Nesta comparação fica claro que aqueles líderes religiosos não estavam dispostos a guiar o povo pecador, muito menos defendê-los dos perigos. De fato, os fariseus não estavam preocupados na salvação dos pecadores, apenas neles mesmos. E a sua conduta religiosa os levavam a práticas hipócritas para mostrar para os demais a sua falsa santidade. Jesus conhecia o coração daqueles fariseus, sabia das suas intenções e, por isso, sempre que estava na presença de fariseus,
ensinava sobre o reino de Deus e, principalmente, apontava para o verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas. Jesus é aquele que traz aos pecadores, às ovelhas, o perdão dos seus pecados e lhes liberta das opressões impostas pelos falsos mestres. Jesus Cristo é o pastor que cuida das suas ovelhas, tira delas a lã suja e pesada e as convida a segui-lo. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Mas como nós conhecemos qual é a voz do pastor? Conhecer a voz do pastor é o que faz com que a ovelha saiba a quem deve seguir. A voz de Cristo se faz conhecida para nós através da sua obra, da sua morte e ressurreição. E essa voz nós conhecemos através das Escrituras. Mas o texto continua, e Jesus afirma para os fariseus que ele é a porta que as ovelhas passam. E quem entrar por ele será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. E isto faz nos lembrar de outro texto onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a porta que nos leva até o Pai. Cristo é a única forma de conseguirmos a salvação. Sem a sua morte e ressurreição, não conseguiríamos nunca alcançar o céu. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e nos cobriu com os seus méritos. E a nós, ovelhas, pecadores, apenas cabe segui-lo com gratidão e amor. Queridos irmãos, conhecer a voz do pastor Jesus é o que nos protege de ataques das falsas teologias, dos falsos ensinamentos que querem nos afastar da fé verdadeira. Jesus nos chama, nos diz que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Ele quer que nós reconheçamos a sua voz e o sigamos, e coloquemos sobre ele os nossos erros e dificuldades. Como ovelhas indefesas que dependem do seu pastor e confiam que ele nos levará por um pasto verdejante, junto às águas de descanso. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, que é este mundo, nós podemos nos alegrar por sermos conduzidos pelo nosso pastor Jesus até a nossa morada eterna nos céus. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que excedem toda a compreensão humana, nos fortaleçam e nos preservem na fé verdadeira até o dia de nossa morte. Amém. Salvação da tumba triunfal.
Nós falamos com nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, nós, ovelhas do Teu rebanho, chegamos ao Teu santo trono neste momento. Aceita nosso louvor por nos alimentares com os verdes pastos da Tua palavra. Por nos levares às águas tranquilas do Teu perdão, te agradecemos muito. Restauraste nossas almas ao nos guiar nos caminhos da retidão de Cristo. Por Tua misericórdia e piedade, que estão conosco todos os dias, nós te agradecemos, Senhor. Contudo, ó Senhor, apesar da Tua misericórdia e piedade, muitas vezes nos desviamos dos caminhos justos, falhamos em mostrar misericórdia e piedade aos outros. Perdemos a paciência para suportar o sofrimento que nós mesmos causamos por causa de julgamentos errados. Não apenas ficamos impacientes com nós próprios, mas também críticos e impacientes com outras pessoas. Não aprendemos a sofrer com paciência, especialmente quando o sofrimento vem sobre nós injustamente. Muitas vezes esquecemos que Cristo sofreu injustamente por causa dos nossos pecados. Muitas vezes agredimos com palavras e atos aqueles que nos ofenderam. Por estes e muitos outros pecados, numerosos demais para serem mencionados, perdoa-nos, ó Senhor. Envia o Teu Espírito Santo para fortalecer a nossa fé, que Ele possa nos ajudar a reconhecermos que Jesus Cristo é a única entrada para o Teu reino. Ajuda-nos a crer que Ele é a única fonte de vida abundante para o aqui e o depois. Ajuda-nos a entender que a vida abundante não consiste apenas de coisas que possuímos, mas especialmente dos tesouros que acumulaste para nós em Teu reino. Muitas são as dificuldades que encontramos neste mundo. A cada dia as notícias nos deixam preocupados a respeito da sociedade. Muitas vezes sentimos medo enquanto andamos pelo vale da sombra da morte. E por isso pedimos, ó Senhor, que Tu estejas ao nosso lado, nos guiando, protegendo e amparando. Abençoa as pessoas que estão com saúde debilitada, que estão se recuperando. Esteja ao lado delas, amparando, e ao lado também de seus familiares, dando a eles a força que eles necessitam para poder ajudar essas pessoas. Abençoa os nossos líderes na igreja e habilita-os para executarem a Tua vontade. Da mesma forma, olha com bondade para o nosso país. Guia os governantes e faça com que eles tomem decisões que sejam para o bem da sociedade. Atende nossas petições, em nome daquele que é a porta de entrada à Tua divina majestade, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que nós possamos estar constantemente fortalecidos na fé em Cristo Jesus, para quando ouvirmos a sua voz, sigamos ao verdadeiro pastor, que é o próprio Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo Seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram e me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou. Com Ele não temo
vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que reina o Senhor. Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardarão e me livrarão da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo mal. Minha vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que reina o Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo mal. Minha vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que